Bom, gente, boa noite. Estamos começando mais um programa Conselho Médico pela sua LFTV. O tema de hoje é hiper interessante, é gastroenterologia, né, que é do aparelho digestório. E eu tenho o prazer de receber a visita do Dr. Arnaldo Mota Filho. Bom, ele se formou em medicina na Escola Baiana, né, de Medicina e Saúde Pública em 1977. Se pós-graduou no Hospital Monte Sinai, em Nova York, e no St. Mark Hospital, em Londres. Além disso, o Arnaldo é titular especialista da Sociedade Brasileira de Gastroendoscopia e membro da Sociedade Americana de Gastro e Endoscopia. Boa noite, é um prazer estar aqui com você para abordarmos esses temas sobre aparelho digestório. Me coloco à sua disposição e dou os parabéns a vocês pela TV, porque isso é que é fazer TV cidadania, prestar serviço ao público de esclarecimentos. Bom, vamos continuar o programa. Eu sempre costumo continuar assim, perguntar no início, o que é que te levou a fazer medicina? Como foi que você escolheu fazer medicina? Eu acho que as coisas aconteceram naturalmente, em momento nenhum eu recebi a influência direta do desejo dele que tivesse um filho médico, apesar de ter o mesmo nome, e eu só vim me decidir realmente a fazer medicina já no colegial. Mas eu não tenho dúvida de que o convívio com ele no dia a dia, a maneira como Admiração, né? admiração do seu carinho com os pacientes, a sua humildade, né? O seu caráter, relacionamento, o pessoal mais humilde, a dedicação com que ele prestava assistência aos mais carentes. Agora, por outro lado, se isso despertava em mim o interesse de abordar essa profissão, o fato dele ser médico no interior, por um longo período em que, num raio de 200 quilômetros, ele era o único médico, o sacrifício que ele tinha para prestar assistência a essa comunidade. Sim. Então, eu acho que se eu realmente não gostasse de abraçar essa carreira, eu não teria, porque o sacrifício dele era muito grande. Então, ser médico, na minha visão, era uma grande dose de sacrifício. Então, e é, até hoje. Então, isso, a minha grande vontade, a aspiração foi que levou a fazer isso. E eu me imagino, eu estava comentando outro dia com minhas filhas, que se eu soubesse que a medicina iria me dar tanto prazer pessoal e profissional, eu acho que eu provavelmente nem conseguiria fazer a prova de vestibular, da importância que isso tem na minha vida hoje. Então, eu acho que eu não teria conseguido passar no vestibular, apesar de eu ter conseguido passar nas duas faculdades, nos dois vestibulares que fiz. Eu tenho uma filha que faz 5º ano de medicina também, e a outra faz publicidade e marketing. Então, uma veio se decidir também já no final. E a outra, desde o início, ela me dizia o seguinte: meu pai, eu sei o que eu não vou fazer medicina. Então, bastante decididas as duas sobre o que eu queria e o que não queria fazer. E eu me sinto muito orgulhoso de todas as duas. Como é que está a gastroenterologia, a endoscopia digestiva na Bahia em relação a Rio e São Paulo? É interessante que a gente saiba como está o nosso estado, nós que estamos aqui, o pessoal que está nos assistindo, exatamente, o pessoal que está nos assistindo, para terem aquela confiança de realmente estar aqui, sabendo que nós estamos fazendo um trabalho que vale a pena. Fale pra gente sobre isso. Eu diria que a Bahia está muito bem, tanto na área de gastroenterologia como na área de endoscopia digestiva. Prova disso é que a Bahia, em congressos realizados nacionalmente, tem representatividade, não apenas na apresentação de trabalhos, mas também na participação em mesas redondas, participação em debates. Então, eu lhe digo que a endoscopia digestiva hoje da Bahia e a gastroenterologia no cenário nacional tem destaque total. E a endoscopia digestiva, inclusive, não apenas sob o aspecto de competência dos médicos que exercem a endoscopia digestiva, como também em termos de equipamentos de aparelhagem. Eu diria que nós temos grandes centros na Bahia hoje, equipados com o que é de mais moderno, tecnologia de ponta, para que esses competentes médicos tenham uma atuação perfeita em termos de endoscopia digestiva. E na gastroenterologia também, nós temos a universidade participando de trabalhos, e na área de atendimento médico da população em geral, os gastroenterologistas têm se destacado muito bem. Poxa, que bom, gente. A comunidade pode ficar tranquila no que diz respeito a isso. E assim, isso no Brasil e no cenário internacional, também o Brasil se destaca nessa... Também, nós temos, por exemplo, vários membros da Sociedade Brasileira de Endoscopia que fazem parte da Organização Mundial de Endoscopia Digestiva, da Organização Sul-Americana de Endoscopia e de Gastroenterologia, o que demonstra o prestígio brasileiro em relação ao cenário mundial. Excelente. Então, a aparelhagem, tudo está equiparadíssimo. Tudo aos grandes centros mundiais. Vamos à primeira pergunta para o Dr. Arnaldo. Quais são as doenças mais comuns do sistema digestivo? Se nós formos avaliarmos a frequência de pacientes que nos chegam aos consultórios hoje em dia,
Eu diria que a grande maioria dos pacientes, eles têm os sintomas chamados dispepsia funcional. Ou seja, são aqueles pacientes em que a ansiedade, o estresse do dia a dia influenciam sobre seus sintomas digestivos. Também aqueles pacientes que têm erros de alimentação, erros de hábitos, são os mais comuns. Mas existem pacientes também que, após avaliação, nós chegamos a alguns diagnósticos. Entre esses nós destacamos, por exemplo, a gastrite, a presença da doença do refluxo gastroesofágico, presença de cálculos nas vias biliares e, não menos frequente, mas tão importante, ou mais importante ainda, aquela presença de tumores do tubo digestivo, do aparelho digestório, e que tem que se ter cuidados especiais na sua detecção precoce e no seu tratamento específico, visto que essas doenças, quando detectadas em fase inicial, em mais de 90% dos casos eles têm a cura total. Por outro lado, em fase avançada, as estatísticas se invertem, ou seja, menos de 10% desses pacientes têm uma sobrevida de 5 anos após o seu tratamento medicamentoso, cirúrgico, complementação quimioterápica e etc. Por outro lado, dentre essas doenças, uma doença que está em moda, que é a doença do refluxo gastroesofágico, que nós observamos o seguinte, que antigamente essa doença era pouco diagnosticada porque os meios diagnósticos e de estudo dessa doença não eram tão frequentes, não se tinham tantos subsídios para diagnosticá-las e tratá-las. Hoje em dia se sabe que a doença do refluxo pode levar a sintomas não apenas do tubo digestório, mas também a sintomas respiratórios. Porque o refluxo, quando ocorre, o refluxo do ácido, ele ocorre do estômago até o esôfago, pode chegar até as vias aéreas superiores, a traqueia, o pulmão, desencadeando eventualmente crises asmatiformes. Então essa doença vem sendo muito tratada ultimamente através de dieta e de medicações que são utilizadas sobre ela. Essa doença, gente, assim, esse refluxo é como se o estômago, né, ele voltasse, o líquido que está dentro do estômago, ele volta para o esôfago, e do esôfago, como tem uma conexão com a traqueia, ele passa para o lado da traqueia, que é o lado do pulmão, né, e o pulmão, então, recebe aquele líquido ácido do estômago, e isso pode gerar doenças do trato respiratório, inclusive, como o Dr. Arnaldo falou, crises tipo asmáticas. É porque o estômago tem um revestimento grosseiro próprio para receber esse conteúdo ácido. O esôfago não, tem um revestimento delicado que não suporta esse ácido tão intenso do estômago e dá essa irritação do esôfago. Então a doença do refluxo gastroesofágico, a principal consequência da doença do refluxo é a esofagite, é a inflamação do esôfago, que pode ser grau A, grau B, grau C e grau D. Sim. E nós atuamos terapeuticamente de que maneira? Fazendo com que esse indivíduo tenha menos refluxo, conseguimos isso através da dieta, ou seja, evitando refeições volumosas, evitando deitar-se após as refeições e usando medicações também que agem sobre esse esfíncter inferior do esôfago, que é uma válvulazinha que normalmente impede o refluxo do estômago para o esôfago. Sim. Então essas medicações aumentam a pressão, evitando o refluxo. Às vezes é uma deficiência desse esfíncter. Exatamente. E eventualmente também pode ocorrer paralelamente com a hérnia do hiato, que endoscopicamente os pacientes às vezes leem o laudo e veem hérnia de hiato. A hérnia de hiato por si só, foi bom você abordar sobre isso, a hérnia de hiato por si só não chega a ser uma doença, ela é um achado anatômico. Sim. Porque acima dos 50, 60 anos, até 70% dos indivíduos podem ter hérnia de hiato. Gente, preste atenção, vocês podem ter uma e não sabem. Então, eu diria que quase todo indivíduo que tem a doença do refluxo, que tem esofagite, ele tem também hérnia de hiato. Mas nem todo indivíduo que tem hérnia de hiato, apenas um percentual deles é que tem o refluxo com a doença, com a esofagite. Certo. E usamos medicações antiácidas também, que elas vão atuar sobre a acidez do estômago, diminuindo a acidez, fazendo com que esse refluxo, quando ocorra, ele vai ocorrer em acidez não tão intensa, e vai dar menor irritação na mucosa do esôfago, o revestimento, a o dano, né, ao esôfago.